Depois daquele desastre que foi o Rei Leão de 2019, que infelizmente bateu 1 bilhão de bilheteria, claro que ia ter uma continuação. Mas será que Mufasa, o Rei Leão, é bom ou a Disney só conseguiu piorar o que já era ruim? É o que vamos descobrir depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PowerPoint. Antes de começarmos o vídeo, tenho que pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhar para todos os seus amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais e sempre trazer mais conteúdo para vocês. Tem uns vídeos aqui no canal toda semana, todo segundo e todo sábado às 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. E agora, sem mais enrolação, vamos falar de Mufasa, o Rei Leão. Até rimou. Mufasa, o Rei Leão. Filme de 2024, dirigido por Barry Jenkins. Mufasa é um filhote órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece o simpático leão Taka, herdeiro de uma linhagem real. E nisso, eles criam uma amizade e uma irmandade. Eu nunca fiz questão de esconder de vocês o quanto eu abomino aquela desgraça de Rei Leão de 2019. Eu acho aquilo uma porcaria nojenta, um desrespeito à animação de 94, uma coisa horrenda que não devia existir. Mas infelizmente existiu. Então eu admito que eu fui assistir Mufasa, o Rei Leão já pronto pra odiar. Vocês lembram do vídeo que eu fiz falando que Mufasa, o Rei Leão não ia dar certo? Eu tava naquele pique. Tava pronto pra vir aqui gravar um vídeo de 1 hora só xingando Mufasa, o Rei Leão. Mas não é que eu gostei do filme, gente? Mas pera aí, vamos com calma. O universo de O Rei Leão é um universo muito rico e com muito potencial de expansão. E eu acho isso uma das coisas mais legais do universo de Rei Leão. E se por um lado eu fiquei curioso pra descobrir a origem do Mufasa e portanto também o Scar, por um lado tinha aquela minha birra que eu tenho com o live action de O Rei Leão de 2019 que me pedia disso. Mas eu tenho que ser sincero e eu fui bastante surpreendido positivamente. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas. Ao começar pelo que é a graça desses novos filmes, que é a animação 3D ultra realista. Por mais que eu odeie o live action de 2019, eu tenho que admitir que o 3D que eles usam é lindíssimo. Com as texturas super realistas, os animais que parecem reais, os cenários que parece que eles gravaram realmente numa floresta, mas nada disso é realmente real, é tudo de CGI, é tudo animação, com jogo de luz, texturas, sombras, tudo maravilhoso. Às vezes, se você olhar meio que de relance, você acha que você tá vendo um documentário do Animal Planet, porque o negócio é realmente real. Realmente real, mas vocês entenderam. E apesar de que sim, ainda é muito bem feito esse 3D pros live actions do Rei Leão, essa coisa de animação ultra realista me incomoda horrores. Porque, na minha cabeça, animação tem que parecer animação. Mas é que esse filme entra na linha dos live actions da Disney. Mas ainda assim não deixa de ser animação. Pra ser live action mesmo, tinham que filmar os animais de verdade pra fazer isso. Aí sim é um live action. Agora uma animação não é na live action, né, gente? Mas o que mais me incomodava no filme de 2019 é que os animais não tinham expressão alguma. Porque no Rei Leão de 2019, tava lá, eles tendo que falar uma coisa emocionante, ou uma cena tocante, ou cantar, e tava todo mundo cantando e falando com cara de cu. Isso me incomodava muito. Mas porque na época eles não tinham como fazer isso. Mentira, porque no mesmo ano saiu o live action de Adamo e Vagabundo. E no live action de Adamo e Vagabundo, os animais têm as expressões. Então não é porque eles não puderam fazer, porque eles não quiseram. Mas ainda bem que os produtores da Disney me ouviram e colocaram as expressões faciais nos animais nesse filme. Aqui sim, você consegue comprar muito melhor as feições dos personagens, as falas deles, porque você consegue ver que eles estão realmente sentindo aquilo. Eles não estão falando tudo assim com essa cara de você. E Simba feliz, Simba triste, Simba cantando, é tudo assim. Aqui não, eles realmente têm as expressões, você percebe quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, quando eles estão emocionados. Pra cantar também eles têm as expressões. Mesmo que esse estilo fotorrealista não me agrade nem um pouco, tenho que ser sincero que tá muito melhor do que do primeiro filme. E falando das músicas, são todas excelentes. O que eu tava mais curioso pra me fazer ver esse filme era justamente a trilha sonora desse filme, porque é feita pelo Lin-Manuel Miranda, que é o mesmo compositor das músicas de Encanto, as músicas de Moana, Hamilton. Ou seja, esse cara é uma lenda da música, dos musicais principalmente. E eu amo as músicas dele. E aqui não foi diferente. A trilha sonora de Mufasa, o Rei Leão, é maravilhosa, meus amigos. Maravilhosa. São muito bem compostas, divertidas, quando precisam ser são emocionantes e que dá vontade de ouvir mais vezes.
É assim que se faz um bom musical. Pra ser um bom filme musical, você tem que assistir o filme e quando você ouvir as músicas, a frase que tem que ecoar na sua cabeça é: pô, essa música aí vai pra minha playlist de certeza. Todas as músicas de Mufasa, o Rei Leão são assim. A minha música favorita desse filme é com certeza aquela música É o Irmão que eu sonhava. Inclusive foi uma boa adaptação da dublagem brasileira nessa parte, tá? Porque as músicas do Lin-Manuel Miranda são meio difíceis de adaptar, mas eles conseguiram e ficou muito bom. A música, sim, é maravilhosa. Eu tô ouvindo em looping porque realmente eu gostei demais das músicas. A direção do Barry Jenkins é curiosa. Eu já tinha visto um outro filme dele, que é o filme Moonlight, que inclusive ganhou um Oscar em cima de La La Land. E a direção dele nesse filme é boa, sim, eu gosto da direção dele. É muito funcional e muito precisa para aquele filme mesmo. Mas ele estava acostumado a dirigir filmes em live action. Passar por uma animação é uma coisa ligeiramente diferente de dirigir um filme com pessoas do que um filme de animação. O que me deixa encucado. Foi ele mesmo que dirigiu esse filme? Ou aconteceu que nem o live action de Dumbo, por exemplo, aquela bomba, que no papel tá escrito que foi dirigido pelo Tim Burton, mas na prática foi dirigido pela Disney, porque não tem nada de Tim Burton naquele Dumbo. Mas se for o Barry Jenkins mesmo que dirigiu esse filme, ó, meus parabéns, porque caramba, esse cara sabe dirigir mesmo, hein? Ele se divertiu dirigindo, porque tinha cada plano longo, cada cena bonita, a angulação de câmera boa, a câmera mantinha curiosa dos personagens, fazia planos gerais muito bonitos, mostrando o cenário, mostrando a glória da África, da savana africana, aliás. Tinha cada momento lindo que dá vontade de tirar print e colocar como fundo de tela mesmo, porque é realmente cada take lindo que esse cara fazia. Ele realmente se divertiu com a câmera, porque né, é uma animação 3D, então não tem câmera, é uma câmera virtual. O filme é super colorido, bonito, mesmo sendo uma animação hiper realista, coisa que o Jon Favreau, na direção dele do Rei Leão de 2019, não conseguiu fazer. Mas eu também tô pegando pesado, porque o Rei Leão de 2019 tava competindo com o Rei Leão de 94, que isso aí nenhum milagre conseguiria superar. Mas aqui não, as cenas são bonitas e um banquete pros olhos. As cenas de ação desse filme também são muito bem feitas, muito bem dirigidas e te deixam instigado, te deixa emocionado. Você quer saber o que vai acontecer naquela luta, a perseguição e tal. Faz você torcer pelos personagens. Isso que uma boa cena de ação faz, você torcer pelos personagens. E com ótimas angulações de câmera, né? E eu não vou falar muito bem da câmera, porque é uma animação, né? Fazer uma cena de luta em animação é um pouco mais fácil do que fazer com pessoas reais, que a chance de dar menos certo num live action é maior do que numa animação. Bom, mas nos números musicais eu já não achei a direção dele tão boa assim. Porque normalmente é só os personagens correndo pra lá e pra cá cantando. Não tem uma coisa muito grandiosa ou espetacular pra se ver. Claro, isso aí é culpa do estilo do filme, que é mais hiperrealista, porque na animação tem uns momentos icônicos mais surrealistas e fantasiosos que aqui não caberia fazer. Então não tinha muito pra onde fugir. Ou era fazer isso ou não fazia. Então chegamos na história / roteiro de Mufasa, o Rei Leão. A história é muito boa. Admito que minha curiosidade de saber a história do Mufasa me ajudou a me cativar mais nessa história, mas a história em si também é muito interessante. Ela é muito consistente, coesa, não me pareceu destoante do filme original, nem colocou furos de roteiro na história original de O Rei Leão, porque esse filme ele se passa no passado, então eu não senti nenhuma incongruência ou coisas que não faziam sentido com a personalidade no futuro daqueles personagens. Não, realmente são os personagens que você conhece. E aquela história poderia ter acontecido sim. Mas não é como se o roteiro desse filme fosse perfeito. Tem uns artifícios que eles usam aqui que eu particularmente não gosto. Como aquela coisa daquele clichê de se reunir pra contar uma história. Quem já assistiu meus Bora Ver um Filme sabe o quanto eu condeno essa prática pra se iniciar um filme. Eu acho isso uma desculpa esfarrapada, uma falta de criatividade absurda pra vamos começar uma história, mas como a gente não tem contexto, vamos começar contando essa história, fazendo os personagens se reunir pra contar uma história. Eu acho isso muito preguiçoso. Mas pelo menos, diferente de alguns outros filmes que usam esse artifício, não é os personagens que estão participando da história e estão ouvindo aquela história por motivo nenhum. Não, o Rafiki nesse filme tá contando a história pra Kiara, que né, não participou. A Kiara e o Timão e Pumba, que não participaram dessa história. Então faz sentido. Pelo menos isso, apesar de ser um artifício bem ruim na minha opinião, é melhor do que aquela coisa de personagens que estão na história ouvindo ela. Faz sentido isso. Tem uns momentos que tem referência ao filme original de O Rei Leão, isso eu acho muito legal, que eles não esqueceram das referências. Mas em alguns momentos eu acho que não cabia muito a referência. Principalmente aquela coisa da mão do Scar em cima da mão do Mufasa, tipo, dele tentando puxar o
Mufasa, só que naquela cena do Vida Longa ao Rei, ali eles usam aquilo muitas vezes e aquilo fica meio, tá, eu já entendi que é uma referência ao primeiro filme, tá, vamos seguir isso, tá. Fora que o roteiro ele é muito malandro, copiando uns outros filmes aí da Disney, que eu não vou dar spoiler, mas quem assistiu O Bom Dinossauro sabe que a morte de um personagem em Um Bom Dinossauro é exatamente a mesma morte que acontece aqui nesse filme. Exatamente a mesma. É aquilo, a Pixar faz referência ao Rei Leão e a Disney fazendo o Rei Leão fazendo referência à Pixar. Loucura, né? Eu não entendi o que ele falou. Ou um conflito que tem entre o Mufasa e um personagem lá, que é basicamente a trama de Tarzan, basicamente a mesma coisa. Quem tá ligado no que eu tô falando. É aquela frase lá do Tony Stark: acharam que não notaríamos, mas nós notamos. Eu entendi a referência. Mais uma coisa que eu definitivamente não curti nesse filme foi a transformação do Taka em Scar. Eu achei a motivação dele pra sair de Taka pra Scar uma motivação muito idiota. Muito. É sério que em nenhum momento eles tiveram uma ideia melhor pra fazer a transformação do Taka em Scar do que aquilo que acontece. É sério. Sério mesmo. Sério, gente. Meia hora de brainstorming já resolvia esse problema. Porque, cara, a maneira que ele vira Scar é muito... Quando ele ganha cicatriz é legal, tá? Na luta e tal. Mas ainda assim eu acho até a versão da Guarda do Leão melhor do que a explicação desse filme. A explicação do livro também melhor. Mas, né, agora já foi. Gosto do vilão desse filme, acho a motivação dele bem válida, bem legal, por exemplo. A perseguição que ele faz com os personagens principais é muito interessante. E você sente que ele é realmente uma ameaça pro Mufasa e pro Scar. Mesmo você sabendo que nada vai acontecer, porque, né, se acontecesse alguma coisa com os dois, não teria o Rei Leão. Mesmo assim, você consegue sentir que o vilão, que eu esqueci o nome, ele é uma ameaça, ele é perigoso. Ah, eu vi esse filme em português. E uma das coisas que mais me fez odiar o filme de 2019, além de tudo aquilo que eu já falei, foi a dublagem brasileira do filme. Porque eles botaram Star Talents onde não precisava e onde não devia. E a dublagem de Mufasa é 1000 vezes melhor do que a do primeiro Rei Leão, de 2019, claro. O Ícaro Luiz melhorou bastante como Simba nesse filme. Ele tá melhor, apesar de ser o Star Talent. Ele tá melhor porque ele é ator, né? Então ele melhorou a atuação dele pra fazer o Simba nesse filme. Então, pra mim, beleza, ele melhorou. Já a Isa fazendo a Nala continua a mesma merda do primeiro filme. Mesma bosta. Ela com aquele sotaque carioca carregadaço no filme. Não dá pra levar a sério. E também a Isa não é atriz, né, gente? Então, podiam ter trocado a Isa quando tiveram a chance. Porque ninguém ia sentir falta da Isa dublando a Nala. Eu não sentiria. Pelo menos nesse filme, a Nala nesse filme só tem 2 frases. Então é menos incômodo. Mas ainda assim é uma bosta. E de resto, todo mundo que é dublador tá excelente. Em resumo, Mufasa, o Rei Leão, é uma ótima continuação com uma história bem interessante e criativa, com músicas cativantes, bonitas. Apesar de ser uma continuação de um filme horroroso, eu conseguiria ver Mufasa, o Rei Leão de novo. Então, pra Mufasa, o Rei Leão, minha nota é um 7. E aí, você assistiu Mufasa, o Rei Leão? Não assistiu? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse filme e sobre esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar para todos os amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo pra vocês. Temos vídeos aqui no canal toda semana, toda segunda e sábado, 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. E eu vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera!